Imagina só a seguinte cena. Toda vez que um pensamento de raiva ou de inveja passa pela cabeça de alguém, um tijolo escuro e pesado cai, assim, fisicamente, no chão da sala de estar. Nossa, um estrondo real, né? Isso, um estrondo. Soa como uma loucura absoluta. Mas, de acordo com o material que a gente vai desbravar hoje no que diz respeito ao plano espiritual, é tipo isso mesmo que acontece. Pensamentos não são só ideias abstratas flutuando de forma inofensiva no cérebro. Eles são objetos, eles têm massa, têm forma e impacto real. Sim, é uma física completamente diferente daquela que a gente está acostumado, sabe? Quando a gente pensa em comunicação moderna no dia a dia, tudo é muito tangível. Pegamos um smartphone, sabemos que existem cabos de fibra ótica no fundo do mar, antenas no espaço. A gente gosta do que é mecânico, né? Do que dá para tocar e medir. Mas quando o assunto muda para a comunicação entre o plano físico e o espiritual, parece que as pessoas jogam toda a lógica pela janela. Exatamente. Parece que a gente entra num clássico nevoeiro do sobrenatural. Aquele lugar nebuloso onde as coisas perdem o fundamento, sabe? Onde os fenômenos são tratados como pura magia ou só milagres totalmente aleatórios. E é por isso que aqui estamos nós. Boas-vindas a mais uma imersão profunda. Muito bom estar aqui de novo. A missão de hoje é justamente dissipar esse nevoeiro. A gente vai mergulhar num documento fascinante chamado Resumo sobre os Fluidos. Pensem nele como um manual técnico que tira o misticismo da jogada e explica a mecânica real do invisível. O objetivo principal hoje é pegar esses conceitos que parecem super complexos e traduzir de uma forma simples. Perfeito para estudantes iniciantes, né? Com certeza. Para quem quer entender como a comunicação entre os planos realmente acontece, mas sem se perder em jargões. E olha, o grande trunfo dessas anotações que a gente está analisando é justamente esse: mostrar que não tem mágica. Não é magia, é uma interação fluídica, seguindo leis naturais muito precisas. O que a gente vai estruturar aqui é, literalmente, a física do invisível. Uau! A física do invisível, adorei isso. Porque é entender as engrenagens que permitem que uma intenção gerada lá numa dimensão sutil tenha impacto aqui na nossa dimensão material. Certo, vamos desempacotar isso então. Antes de entender como a mensagem chega, a gente precisa conhecer de que são feitos os cabos e os aparelhos dessa rede toda, né? O texto introduz 3 componentes básicos. O primeiro é o espírito, que é a inteligência, o princípio imortal. Exato. O segundo é o perispírito, que é um envoltório. E o terceiro é o fluido universal, que é a grande matéria-prima de tudo. Mas esse perispírito, confesso que aqui a engrenagem deu uma travada na minha cabeça. É um conceito denso mesmo. Ele seria tipo um traje de mergulho. Tipo assim, o espírito é de uma natureza super sutil. Então, para não ser esmagado pelo oceano denso da nossa matéria, ele veste esse traje pressurizado para conseguir interagir. Bom, a analogia do traje de mergulho é muito boa para entender a proteção, sabe? Mas a gente precisa ajustar ela um pouco para ser mais fiel à mecânica da coisa. Um traje de mergulho, no fundo, isola a pessoa. Ele não conecta o sistema nervoso dela à água do mar. Ah, faz sentido. O perispírito é um equipamento muito mais ativo. Seria mais adequado pensar nele como uma prótese neural altamente avançada, ou, sei lá, um tradutor simultâneo rodando entre 2 sistemas operacionais que são incompatíveis. Espera, uma prótese neural, como assim? Pensa na densidade das frequências. O espírito puro opera numa frequência astronomicamente alta, tão sutil que ele não tem aderência na matéria densa do nosso mundo. É um descompasso total de densidade. Se um espírito puro tentasse empurrar um copo de vidro na mesa, a energia dele simplesmente passaria direto pelo vidro, como um sinal de Wi-Fi atravessando uma parede de tijolos. Nossa! O perispírito entra aí como um transformador de energia. Ele pega aquela intenção pura, de altíssima frequência, e rebaixa ela, traduzindo numa energia mecânica que o fluido ao redor consegue registrar e movimentar. Uau! Então é um transformador de voltagem. Ele pega energia de alta tensão e converte em baixa tensão para o nosso mundo entender. Faz todo sentido agora. Temos a inteligência, que é o espírito.
o transformador, que é o perispírito, e o oceano onde tudo isso acontece, que é o fluido universal? Exatamente. O fluido é o veículo, né? A substância que transmite essa vontade já traduzida. Mas aí me surge um nó gigante. Se o espírito já tem esse transformador embutido nele, por que ele simplesmente não vem aqui e começa a mover as coisas, ou escrever cartas, ou falar direto com a gente? Por que diabos precisamos da figura do médium nessa história? Parece um intermediário meio desnecessário. Aí que está a peça que falta no quebra-cabeça. É isso que explica por que a gente não vê cadeiras voando por aí o tempo todo. O espírito, mesmo com o perispírito atuando ali como transformador, ele ainda está operando dentro de uma realidade sutil. Certo. Para cruzar a fronteira final e entrar no nosso mundo físico, tangível, seja para fazer um barulho ou transmitir uma mensagem para o cérebro humano, ele precisa de massa. Ele precisa de uma energia densa compatível com a nossa dimensão. E o espírito sozinho não tem essa massa. Ele não tem, então ele precisa pegar emprestado. Exato. O texto fala de um conceito chamado fluido animalizado. Quando eu li, juro, soou como uma bateria de ficção científica, mas na verdade é a energia vital de uma pessoa encarnada, né? De um corpo biológico vivo, o médium. Perfeito. O médium é a âncora de toda operação. As leis da natureza são fantásticas porque elas não permitem invasões arbitrárias, elas exigem cooperação. O espírito traz o projeto, a inteligência, a vontade. Mas é o médium quem fornece a argila pesada, o fluido animalizado. Sem isso, nada acontece. Nada. Sem essa contribuição de fluido vital de alguém encarnado, os fenômenos físicos simplesmente não se materializam. O projeto do espírito continua invisível. Então, por mais poderoso ou evoluído que seja um espírito, ele fica de mãos atadas no nosso mundo se não tiver o fluido animalizado de um encarnado como ponte. No que diz respeito a manipular a matéria densa diretamente, sim, ele fica totalmente dependente dessa ponte. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a gente vê uma interdependência belíssima aí. É verdade. Exige cooperação entre os dois mundos. Não existe isolamento absoluto, mas também não tem festa sem convite, sabe? O espírito entra com a sintonia fina, e o médium entra com a força motriz bruta. É uma parceria incrível. Mas, sendo muito honesta aqui, isso imediatamente acende um alerta vermelho gigante sobre segurança na minha cabeça. Ah, com certeza. Porque se o médium é essa ponte e ele tem a bateria vital, o que impede que qualquer espírito aleatório, talvez até mal intencionado, simplesmente atravesse a ponte e use essa energia na hora que quiser? É uma ótima pergunta. E o documento descreve que existe um sistema de segurança orgânico que barra isso, que é a lei de afinidade. A ação dos espíritos não é aleatória. A lei de afinidade não é uma regra moral imposta por um juiz que diz quem pode ou não entrar. É física pura, de vibrações. O espírito não atua onde quer, ele só se acopla onde existe uma identificação prévia de vibração e de intenção moral. É aqui que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. Quando eu li sobre isso, foi impossível não pensar numa rede Wi-Fi ou num rádio. Não adianta gritar do outro lado. A conexão só acontece se as frequências estiverem sintonizadas na mesma exata estação. Exato. Se não tem afinidade, não tem conexão. É uma lei impessoal. E a senha desse Wi-Fi espiritual não é o que a pessoa fala ou um ritual, né? A senha é o que se sente e se vive moralmente, o nível moral do ambiente. A analogia do Wi-Fi é excelente porque mostra bem essa impessoalidade. Se um grupo está emanando uma frequência genuína de compaixão e estudo, um espírito que vibra na faixa do ódio literalmente não consegue logar naquela rede. As frequências não se cruzam, deslizam uma pela outra. A gente passa por uma versão em miniatura disso no cotidiano e nem percebe. Sabe quando duas pessoas acabam de ter uma briga terrível numa sala? Nossa, sim. Ninguém tá falando nada, silêncio total. Aí alguém entra e já sente um peso absurdo. A gente diz que o clima tá pesado, mas lendo a fonte de hoje eu vi que não é metáfora, é física literal. O ar da sala tá impregnado com um fluido denso de emoção. É o exemplo perfeito. O fluido universal da sala foi quimicamente alterado pelos pensamentos daquelas pessoas. E esse fluido alterado vira um ímã.
Ele atrai inteligências invisíveis que ressoam com aquela mesma densidade. Caramba! Isso muda aquele paradigma do medo que as pessoas têm do sobrenatural, né? A lei de afinidade prova que a porta de acesso está sempre trancada pelo lado de dentro. O que atrai a conexão é a intenção cultivada no ambiente mental. Uau! Isso tira o peso do medo, mas coloca um peso equivalente de responsabilidade nas nossas costas. Mas, bom, já entendemos a conexão e a ponte. Mas o que exatamente flui por essa ponte? Não são só palavras, como mensagem viaja. Aí a gente entra no capítulo 8, o Laboratório do Mundo Invisível. O texto apresenta o conceito revolucionário da ideoplastia. O nome já diz tudo, ideia mais forma. Na dimensão espiritual, pensar não é passivo, pensar é agir. O pensamento é uma força criadora concreta que dá forma, cor e substância aos fluidos. O pensamento como força criadora real. Isso fundiu a minha cabeça. O texto usa uns exemplos práticos, tipo as roupas dos espíritos. Aquela roupa não foi costurada numa fábrica do além, né? Não, de jeito nenhum. O espírito simplesmente pensa na imagem que quer projetar e o fluido responde instantaneamente, moldando a roupa. O que é fascinante aqui é que a mente atua como uma impressora 3D super avançada. A gente tem essa ilusão de que o pensamento fica contido dentro do crânio. Mas no mundo invisível, a mente pega a matéria-prima e esculpe na mesma hora em que a ideia é gerada. É a mesma lógica daquelas famosas colônias espirituais, aquelas edificações fluídicas imensas. Elas são moldadas e mantidas de pé pelo pensamento coletivo elevado. Se a mente do grupo entrar em colapso, a cidade desmorona. Precisamente. Exige foco e harmonia enormes. E revela uma lei de transparência do outro lado, sabe? O cenário externo é o espelho do cenário interno. Não dá para fingir que é pacífico se a mente está em turbulência. Vamos fazer uma pausa e deixar isso assentar. Porque, voltando à analogia lá do começo, se os pensamentos criam literalmente uma mobília espiritual ao redor, como seria a sala de estar de alguém que reclama cronicamente de tudo, ou de alguém que vibra na raiva? Não seria um lugar bonito. Essa pessoa está ativamente preenchendo o próprio espaço com objetos fluídicos, densos e pesados. Uma visualização impactante, mas certíssima perante essas leis. A fonte chama isso de formas-pensamento. Vibrações que ganham vida própria e passam a influenciar o ambiente e a própria pessoa. Se emite medo o dia todo, constrói uma arquitetura sufocante em volta de si. Então, o que tudo isso significa para a nossa vida diária? A nossa impressora 3D mental está ligada, operando 24 horas por dia. Como isso afeta as nossas práticas, tipo, o passe? Afeta tudo. A qualidade dos pensamentos altera o fluido ao nosso redor. A água reflete o recipiente. Cultivar amor gera fluidos leves e curativos. Ódio gera fluidos tóxicos para o próprio sistema nervoso. E no passe, a fonte é clara. O passe não é um gesto, é uma construção fluídica. Quem aplica não é um cano vazio. A ideoplastia está no centro do passe. A pessoa usa o pensamento para programar o fluido vital. Sim, o pensamento é o software. O fluido pode ser moldado para ser calmante para quem tem ansiedade, pode ser revigorante para esgotamento, ou medicamentoso para enfermidades específicas. É a união do hardware com o software. Espírito, perispírito e fluido universal são o hardware, mas o pensamento e o sentimento operam a máquina. Nossa, que responsabilidade mental enorme. A gente está todo momento poluindo ou purificando a casa espírita. Nosso trabalho, nossa casa, é a grande síntese que conecta os dois capítulos. Tem uma frase de impacto na fonte que resume tudo. Pensar é criar. Sentir é qualificar. Agir é materializar. Nossa, pensar é criar, sentir é qualificar, agir é materializar, é para colocar na porta da geladeira. Tira a gente daquele papel de vítima passiva de influências invisíveis e nos coloca como arquitetos conscientes da nossa própria atmosfera. Exato. O entendimento exige vigilância e ação. Com certeza. E considerando que as formas pensamento ganham vida própria no ambiente, eu quero deixar uma provocação final para nossa audiência mulher sobre isso.
Que tipo de mobília invisível quem nos ouve está construindo na sala de sua própria casa neste exato momento, apenas com os pensamentos que teve desde a hora que acordou? A impressora nunca desliga. Fica o convite para a busca por mentes e corações que edificam e curam. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia e até a próxima imersão profunda. Até lá, pessoal. Um abraço.